Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Reis, né? Tenho como missão ajudar as pessoas na sua transformação pessoal, como foi para mim, né? Tudo começa com as crenças. As crenças são fundamentais para a nossa transformação. As crenças é a base da nossa transformação. E desconstruindo as crenças limitantes, porque elas influenciam basicamente 95% das decisões e das nossas atitudes. Olha só, né? Como é importante a gente ter a percepção das nossas crenças, das crenças que nos limitam, né? Porque é importante a gente ter crença, né? E nós somos formados, né, por crenças desde quando nós nascemos, né? A gente já herda as crenças, né? Das crenças dos nossos ancestrais, que está no nosso DNA. A gente já vem com uma história já. Nós temos as crenças dos nossos pais, né? Que até mais ou menos a idade de 8, 9 anos, nós entramos na escola, a gente aprende um monte de informação. Nós também acabamos absorvendo também as crenças dos nossos professores, da forma como eles nos educaram. Então, se é um professor enérgico, nós vamos ter medo de algumas disciplinas, por exemplo, né? Nós temos nossas habilidades em alguns temas e outros não. E dependendo do professor, isso vai nos criar bloqueios ao longo da nossa vida em determinadas matérias, né? E isso também, né, nós vamos somatizando. Depois nós temos as nossas crenças culturais também, né? De acordo da onde você vive, você também adquire essa crença. O que é crença, né, gente? Eu vou dar um exemplo, né, cultural, por exemplo, do jeitinho brasileiro, né? Quando nós vamos lá fora, eles entendem o quê? Que nós é só samba e carnaval, né? Que nós não somos um povo tão inteligente. Então, nós também sofremos essas crenças. E isso que eu tô falando para vocês é uma crença, né? Sobre as nossas culturas, nossos medos, culturas religiosas, de acordo com a sua religião, a forma como você foi criado, também vão criando crenças, né? A crença não tem a ver com religião, mas a religião também nos traz algumas crenças. Crenças do medo de pecar, o medo de fazer algumas coisas, daquilo que ensinam dentro de uma doutrina religiosa, também nos traz crenças para nós e nos traz também bloqueios, né? Então é tão importante nós termos uma religião, mas também temos que tomar cuidado para a gente não ser bloqueados, né? A forma como nós interpretamos as coisas. Por exemplo, algo para mim pode ser muito tranquilo. Eu absorvo de uma boa, uma forma muito natural. Para outras pessoas já não, aquilo vai criar um receio, vai criar um medo, vai criar outras percepções. Então a crença é muito particular. Que, por exemplo, algo que eu acredito, eu compartilho com um grupo de pessoas e essas pessoas também vão absorver aquilo como verdade na vida delas e elas vão também, vamos dizer, acreditar naquilo. E muitas vezes as nossas crenças atrapalham nas nossas decisões, nas nossas atitudes e também cria também bloqueios na nossa vida, mas de uma forma que a gente cria problemas, né? Às vezes as nossas crenças, em vez de nos ajudar, acaba trazendo mais problemas para nós, acaba engessando, acaba trazendo ideias rígidas, né? A gente acaba ficando inflexível perante alguns temas da nossa vida e aquilo vai criando dor e sofrimento. Algumas crenças eram boas lá no passado, né? Naquele momento, em algum momento da nossa vida, aquela crença foi boa. Não quer dizer que essa crença hoje ela vai ser boa para nós, talvez não, né?
Então, por quê? Porque nós estamos numa outra realidade, a gente está num outro momento da nossa vida. Então, entendendo a crença, nós vamos começar a desconstruir as crenças que nos limitam, mas primeiro nós temos que entender, por isso que eu estou dando todo um conceito aqui de crenças, né? E muitas pessoas hoje, por exemplo, diante do cenário que nós estamos passando, as suas crenças estão acabando bloqueando mais elas, né, em relação a acreditar na sua prosperidade. Então, algumas pessoas nesta fase de pandemia estão ficando com mais medo, mais inseguras em relação a tudo na vida dela, até nas tomadas de decisão, porque isso já vem uma crença dela. Então, elas encaram uma situação dessa de uma forma muito grande, se torna muito grande e acaba desenvolvendo algumas doenças mentais, não de retardamento mental, mas doenças de pensamentos que vão gerando, né, pensamentos negativos que vão sendo repetitivos e acaba bloqueando essas pessoas e adoentando elas de uma forma mental, né? E nós temos também que prejudica o nosso emocional, né? Então, automaticamente o mental não tá bem, acaba o emocional também, e indo para o corpo físico. Por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho de crenças e nos analisar. E como é que é? Olá, minha linda, seja bem-vinda. Então, como é que nós podemos, né, trabalhar essas crenças? Hoje, ao longo dessa live, né, eu quero saber um pouquinho de vocês também, né? Quais são as suas crenças limitantes, se vocês conseguem reconhecê-las e se vocês conseguem fazer um ressignificado dessas crenças para que elas não bloqueiem a vida de vocês, ou não prejudiquem, ou não estagna vocês na vida. E eu quero ouvir um pouquinho vocês. Vocês têm crenças? Conseguem identificar as crenças que limitam vocês? Algum medo, alguma insegurança? Algo que vocês aprenderam e que está tão intrínseco em vocês que não conseguem ultrapassar essa barreira porque está muito forte em vocês? Quero ouvir um pouquinho. Fala aí para mim, por favor. Não, todo mundo tá tímido? Ninguém quer falar? O intuito dessa live, né, da gente estar aqui conversando, é pra gente trocar, ter uma troca e poder auxiliar e ajudar, inclusive, outras pessoas nesse processo de limitação. Por isso que eu sempre abro para vocês perguntarem ou falarem alguma coisa, porque às vezes não é um problema de vocês, mas talvez seja de alguém próximo de vocês e que a gente pode ajudar aqui, né? É uma oportunidade também da gente dar uma contribuição maior daquilo que eu sei, né? Não sei tudo, mas um pouquinho que eu sei eu posso passar para vocês. Bom, continuando então, mas vocês estão abertos para vocês conversarem aí, falarem, dividirem algo comigo, falar compartilhar um conhecimento de vocês, algo que foi bom para vocês e que pode ajudar outras pessoas, né, a desconstruir, a desbloquear essas crenças limitantes. Está aberto para vocês falarem a qualquer momento. Bom, continuando, falando um pouquinho mais de crença, né? Ela é o que dá fundamento às nossas expectativas. E aí mora um perigo muito grande. Quando a gente tem uma crença fundamentada em expectativas, existe uma probabilidade muito grande da gente se frustrar, né? Porque a gente acredita, geralmente quando a gente cria expectativa, a gente cria expectativa em algo, em outra coisa, em outra pessoa. E quando não correspondida, acaba nos frustrando. Então,
Quando a gente cria uma expectativa negativa em cima de algo que está acontecendo ou de algo que você vê, você já entra em sofrimento, gera uma ansiedade e você já projeta para a sua vida algo negativo. Isso é embasado em crenças, né, que você acredita, baseado em história anterior, ou de algo que você viu, ou de uma opinião que você tem a respeito de algum assunto. O que acontece quando você faz essa projeção em cima de expectativa, né? Embasado em quê? Nas suas experiências, na sua história de vida. E às vezes não teve uma história muito boa, não tão positiva, e quando você começa a projetar sempre para o negativo, então você já gera uma expectativa baseada no negativo. Por exemplo, isso aí não vai dar certo não. Isso não é para mim. Isso daí, olha, eu já vi isso, não vai dar certo. E aí já cria uma crença de que aquilo não dá certo. Tem um namorado, o namorado não deu certo por alguma razão, né? Teve uma decepção amorosa lá no passado. O que você cria de expectativa para o seu futuro? Em que é fundamentado os seus relacionamentos? Que homem nenhum presta, que relacionamento é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. E aí isso vai criando outras crenças baseadas nessa, e você lá na frente não encontra uma pessoa realmente. Todas as pessoas que você projeta isso, né? Você vibra isso. E quando você vibra, você entra numa frequência que você só vai encontrar pessoas que vão te decepcionar, porque você já entra numa projeção negativa, né? Isso é crença. E a nossa crença, ela tem poder sobre nós. Cria a nossa realidade. Voltando só um pouquinho atrás, né, eu estava falando de crenças, e é exatamente nesse ponto que eu estou falando. Às vezes tem a crença da alma, né? O que é crença da alma? Algo que não deu certo ou que deu certo. Então, eu estou falando da crença negativa, né? Algo que não deu certo, te machucou, te feriu, e aí você começa a acreditar que você não é digna nem merecedora, você não merece aquilo, que você não tem capacidade. E aí vai várias outras frases, né, que a gente acaba falando e vibrando, e a gente tem muito mais disso para nós, para nossa vida. A gente atrai isso, o nosso magnetismo atrai. Então a gente entra numa frequência negativa e a gente atrai mais daquilo para você. As crenças, elas estabelecem base do nosso autoconhecimento, como nos vemos, né? Como que a gente nos valoriza, como que a gente se vê em relação ao mundo. E quando a gente fala de crença limitante, quando a gente se vê uma pessoa com alto potencial, reconhece os nossos valores, se respeita, nós criamos crenças positivas e cada vez isso vai nos fortalecendo perante a vida, né? Então a gente fica uma pessoa com autoestima alta, né? A gente tem aquele conhecimento nosso e aí a gente alavanca aquilo, né? Porque a gente valoriza aqueles pontos que nós temos. Agora, quando a gente tem uma crença baseada em baixa estima, de que a gente não tem inteligência suficiente, que a gente não é bonito o suficiente, quando entra em comparação, quando entra nós em relação ao mundo, a gente começa a se sentir muito pequeno. Isso são crenças enraizadas em nós por alguma razão. Ou crença, vou falar assim, herdada, um padrão que você herdou dos seus ancestrais, dos seus familiares, ou padrão que você herdou, né, da família ou até dos seus pais, ou algum padrão que você assumiu aquilo como verdade na sua vida, baseado em alguma história de vida sua, né? Que são a crença da alma, que é aquela que tocou, que feriu, que você sofreu, e aí você... A crença limitante, ela também estabelece o quê? Os rótulos que nós atribuímos a nós
e as outras pessoas, né? Aquele é bom, aquele é ruim, aquilo é feio, aquilo é bonito. Eu sou feia, eu sou bonita, eu sou boa nisso, eu sou ruim, né? Geralmente a crença limitante, ela vai rotular a pessoa, né? Então, quando você, às vezes a pessoa, eu vou falar assim, ó, no meio corporativo, você tem um errinho, pronto. Essa pessoa não sabe isso, porque ela já errou. Então, ela errou uma vez e ela peca para o resto da sua vida. E isso é na nossa vida também. Então, às vezes, nós nos rotulamos através de uma experiência que nós não somos boas o suficiente. Se a gente acredita no nosso potencial, a gente vai lá e vai se fortalecer numa crença positiva de falar, eu sou capaz, eu consigo. Pode ser desafiador, mas eu sei que eu consigo. Eu posso errar, mas eu vou acertar, um dia eu acerto. E é por tentativas e erros, né? Então, isso são as crenças que nos limitam. E o ressignificado é exatamente esse. É quando a gente se perceber, né? Que tem uma crença limitante ali, a gente ressignificar. Mas eu vou chegar lá. O nosso sistema, então os rótulos, as limitações, as expectativas que nós construímos são de acordo com o quê? Com o nosso sistema de crença. Então nós temos crenças positivas e crenças negativas, que são as que nos limitam, né? E que são às vezes muito mais do que as positivas. Só que isso dá para saber diante daquilo que você fala, né? As nossas palavras têm poder, a palavra tem poder, nós vibramos. Nós pensamos, sentimos, falamos e vibramos em todos esses 3 itens, né? Quando nós pensamos, nosso cérebro é eletroencefalograma, né? Não tem um exame? Nós temos eletro. As nossas sinapses são eletricidades. E tudo que tem eletricidade vibra. Então, às vezes nós estamos pensando algo e algo acontece. Tanto positivo quanto negativo. Vai da força do seu pensamento, e isso é crença, né? Quando você acredita que seus pensamentos têm poder, que você medita e o negócio acontece, é verdade. Isso é uma crença que você acredita e nós co-criamos isso na nossa vida, né? Então, é importante para você ressignificar, né? Você se perceber como você pensa, como você sente e como você fala. Através disso, você consegue ressignificar as suas crenças que estão te limitando neste momento. Bom, a crença, né, que fala que eu não sou bom o suficiente para fazer isso, é um exemplo que eu peguei aqui. Ela deve ter, eu não mereço fazer sucesso, eu sou um fracassado, né? Eu não consigo, né? Essas são as principais crenças. Essas crenças devem estar amarradas, né? Sustentada por regras psicológicas nossas, né? Então, eu nunca deveria fazer algo que não sou capaz de fazer. Então, tem a crença, aquilo que a gente pensa e fala, e por trás disso tem algo que sustenta essa crença. Por isso que às vezes é muito desafiador mudar. Mas eu tô falando sobre isso para vocês ficarem sensíveis e perceber aonde estão as suas crenças limitantes, né? Como manifestam as crenças limitantes? Quando você dá desculpas, quando você reclama muito das coisas, quando você deixa levar por pensamentos negativos, quando você entrega hábitos inúteis, quando você tira conclusões precipitadamente, quando você tem um preconceito sobre algo, isso são crenças limitantes. Quando você expressa seus medos hesita e expressa seus medos, isso também está embasado em crenças. Quando você critica demais ou você as outras pessoas, né? Por erros, falhas, quando você quer muito perfeccionista,
Atrás disso tem crenças que te limitam. Quando você fica muito preocupado sem motivo aparente e quando você pensa em algo e que nem aconteceu, isso está embasado em crenças limitantes. Isso são só exemplos para a gente se perceber quando nós manifestamos essas crenças inconscientemente, né? Nem sempre as nossas crenças limitantes são conscientes, né? Se fossem conscientes, a gente já começa a mudar, a ressignificar. Bom, como é que a gente faz esse abandono dessas crenças limitantes, né? Que a gente vai começar agora no exercício. Como é que eu posso mudar isso? Bom, a primeira coisa que você tem que ver é a intensidade que você coloca em cada crença que você identifica. Quando você identifica uma crença sua, nós temos algumas questões, né, para mudar essa crença. E a gente consegue mudar pensamentos, mudar formas de falar, até comportamentos, atitudes. Demora aí de 3 a 6 meses para você mudar um padrão, né? Imagine que você vem desde criança, inconscientemente isso está registrado em você e você quer mudar de uma hora para outra. Então, assim, primeiro é reconhecer essas crenças, começar a se perceber. O que é que está te bloqueando, o que está te limitando, né? E a partir daí, você fala assim, eu quero mudar. Então, se você quiser mudar, você muda. Mas se você vai depender de você essa mudança, não de outra pessoa. Então, e é um exercício. Tudo que a gente se propõe a mudar em nós, numa transformação, nós precisamos entender que a gente tem, aceitar que tem, né? E ver qual é a nossa responsabilidade em cima daquilo, né? Qual é a nossa responsabilidade naquilo, para que a gente possa abrir consciência, ter a consciência que a gente tem aquilo e a gente querer mudar. Então, quando ela vem à tona, você precisa ter essa consciência de querer essa mudança para você, né? Então, a responsabilidade pela mudança está nas suas mãos, né? A mudança acontece quando a gente está comprometido com essa mudança. E as coisas podem mudar e a gente não deixa para amanhã. Se quiser começar, começa a partir de hoje, né? As nossas crenças, elas estão ligadas às submodalidades, aos nossos 5 sentidos, né? Por exemplo, medo de altura, né? Você tem esse medo por alguma razão que está intrinsecamente registrado lá no seu inconsciente. E aquilo, você tem a crença de que você tem medo de altura e que você não consegue, isso vai fortalecendo uma crença. Existe a possibilidade de mudança. Existe um processo mais profundo, né? Essas são as crenças que a gente fala que são mais complexas, né? Porque vem de algum trauma do passado, que você não sabe em qual momento que gerou aquilo, e aí você não consegue dar o ressignificado. Nós temos uma técnica chamada, a gente fala de ressignificar, e a gente tem uma técnica para a gente tirar esse medo de altura, medo de dirigir, alguns medos que são mais, vamos falar assim, complexos, são mais profundos. Mas agora nós vamos falar assim, ó, de medos mais rasos, né? Que estão lá, é um iceberg, né? E lá embaixo tem muitas coisas que estão inconscientes, né? E tem algumas que estão surgindo que são mais conscientes. As nossas crenças limitantes, a gente consegue colocar ela para fora, né? Para a gente enxergar desde que a gente queira. E é um exercício constante. Então, quando você aceitar que você quer mudar, se perceber, querer e ter a atitude de essa responsabilidade com você mesmo, você consegue mudar. A primeira coisa que a gente vai mudar, como desconstruir
você perceber essa crença. Então, eu gostaria de saber se alguém de vocês tem uma crença aí para a gente poder fazer uma dinâmica aqui de já fazer o ressignificado. Não? Estão com vergonha? Dá uma olhadinha, né, naquilo que você, na sua linguagem, né, aquilo que você acha que é muito difícil, que você não consegue, como que estão os seus pensamentos, você acha que pode, a crença de que se você não fizer algo, vai acontecer alguma coisa. Tem algum exemplo aí? Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tinha uma crença, eu acreditava o quê? Que tudo na minha vida eu estava na contramão, né? Crença do não, como é que é isso? Tudo que você vai tomar decisão, você fala não primeiro para depois mudar, mas aí não é crença, hein? Esse aí é mais profundo. Primeiro fala não para depois fala sim. É simples. Essa daí é bem simples. Quando alguém pede alguma coisa para você, ou você mesmo para você quer algo, mas no mesmo momento você fala não, você já tem essa consciência de que você fala não e depois você vai pensar, analisar e depois você volta atrás na sua decisão do não. É simples. Se você sabe que você é assim, que já tem esse comportamento que já é automático, começa quando chegar numa decisão dessa, que você tem que tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa, antes de você dar a sua resposta, analisa ela primeiro, vê os prós e contras e você analisa para depois você dar a sua resposta. Não dá de imediato. Sempre fala assim, eu vou pensar e depois eu dou a resposta. Não dá a resposta na sequência. Espera para dar resposta, né? Então, eu conheço sempre o não primeiro, é isso mesmo. Então, antes de você, é simples é um exercício, na verdade, né? Isso é prática. Imagine você vindo com esse comportamento o tempo todo, né? A vida inteira, e agora querer mudar de uma hora para outra. É simples, porém, vai demandar aí para você uma repetição. As pessoas pedem alguma coisa para você ou fazem alguma coisa que você tem que tomar alguma decisão. Antes de você dar a sua resposta, você fala, vou ver, vou pensar e depois eu respondo. Não responde na hora, é simples. É só não responder na hora. Pensa e depois responde. Porque daí você vai ter tempo para analisar aquilo, né? Você não precisa responder na hora. Engole o não e depois você fala, tá? Então, voltando, eu tinha uma crença de que para mim nada acontecia, para os outros tudo acontecia. Primeiro porque eu tinha a crença de se comparar. Essa crença é horrível, né? Porque a primeira coisa, nunca se compare com ninguém. Você é um ser essencial, você tem as suas qualidades, as suas habilidades, você tem o seu jeito de ser. Você é desse jeito, você não tem. Se tem algo em você que precisa ser mudado, você muda por você e não pela outra pessoa. Ou porque a outra pessoa quer que você mude. Ou porque você se comparou a alguém, você quer ser igual àquela pessoa e você precisa ser porque isso se chama competição. E isso gera um complexo de inferioridade. Isso é intrínseco, tá? Não tô dizendo que tem, mas inconscientemente vem um complexo de inferioridade, de incapacidade. Todos têm capacidade, mas eu não. Todos conseguem, eu não consigo. Isso é uma crença muito forte. É provável que lá na sua infância alguém
te limitou em algum lugar, claro que é inconsciente também, ou é algum professor, ou pessoas que estavam perto de você, se você tiver essa crença. Então, eu descobri essa minha, então, que eu achava assim, nada para mim dá certo. Quando chega a minha vez, dá tudo errado. Eu tinha essa crença, gente, e eu vou falar para vocês que acontecia, porque eu vibrava naquilo, eu estava naquela frequência, né? Então, sempre iria acontecer, mas isso vem lá da minha infância, né? A gente já tratou, a gente já vem. Quer melhorar crenças profundas? Começa no seu autoconhecimento. Verifica da onde, analisa onde vem a crença. Sabe aquela que dói? Né? Aquela coisa que você acredita como verdade, mas dói. Começa a analisar quando é que acontece isso? Em que momento que isso acontece? Analisa se aquilo é importante para você e por que é importante. Por que doeu? E você vai buscando o ressignificado daquilo, você vai adquirindo os seus valores. Cada pessoa tem o seu valor, todas as pessoas têm as suas qualidades, todas as pessoas têm defeitos também. Só que não pode doer. Quando dói aqui no portal do coração, é porque tem algo para ser resolvido, tem algo para ser tratado, né? E às vezes, muitas das vezes, está lá entre 3 a 7 anos, que é quando nós formamos a nossa, vou falar assim, forma os nossos caráteres, os nossos conhecimentos. É ali que nós aprendemos as coisas. E quando nós somos crianças, nós não temos os recursos para que a gente possa perceber aquilo e já ir tratando, né? Pra gente aquilo dói, às vezes é uma coisinha bem pequenininha, né? Mas cria-se crenças que vai para a vida toda, né? Tem pessoas que têm um trauma lá de pequeno e ela cria uma crença daquilo que jamais vai fazer aquilo novamente e sofre por não fazer. Essa é a questão. Se você não sofre, tá tudo bem, né? Mas se sofre, né? Com certeza isso vai impactar na sua vida. Ressignificar. Tudo que você fala não para você, então eu não consigo, eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, isso para mim não serve. Começa a fazer o contrário. Passa essas frases todas para o positivo e começa a falar. Todas as vezes que vir um pensamento negativo, passa esse pensamento, a frase pro positivo. Eu vou perder o emprego por causa da pandemia, tá todo mundo sendo mandado embora e eu vou perder o emprego. Já pode alimentar a sua mente com pensamentos positivos. Eu posso perder esse emprego, mas eu tenho muitas outras oportunidades na minha vida, porque eu tenho a capacidade, eu tenho todas as habilidades e eu vou conseguir. Porque se você já for com medo, a crença do medo que não vai conseguir, você vibra isso e você vai ficar desempregado e não consegue outro emprego, porque a nossa vibração fica no medo. Começa a fazer um ressignificado, passar sempre para o positivo, seja todos os pensamentos que você se perceber como negativo, como você está profetizando algo na sua vida que ainda nem aconteceu, mas já profetizando negativamente. Pode profetizar prosperidade na sua vida, porque senão você vai viver na escassez. A escassez de dinheiro, por exemplo, é uma crença sobre dinheiro. Então, que dinheiro é sujo, que rico não é bom ser rico. Então, aí o que vai criando em você? Vai criando inconscientemente a escassez. Então, não, tudo que você se perceber falando ou pensando negativamente, passe para o positivo, para que você acredite. A mente, ela não sabe o que é verdade ou o que é mentira, né? Então,
ela acredita aquela verdade e vai criando mais daquilo para você, porque você vibra naquilo, você entra na frequência da escassez, você entra na frequência da doença. Eu vou ficar doente, nossa, eu tô doente, ai, eu tenho um problema, ai, a minha sinusite. Tudo que você for por seu, isso é crença. Por seu, tem a sua energia. Então, você vai ter sempre sinusite. Nossa, a cada 3 meses eu tenho sinusite. A cada 3 meses você vai ter uma crise de sinusite. Nossa, eu sou alérgica a um monte de coisa, um monte de produtos. Você vai ser alérgica a um monte de produtos. Né? Então, eu tenho dificuldade de fazer algo. Você vai ter dificuldade, sempre vai ter dificuldade. Entendeu? Então, mesmo que é real essa dificuldade, começa a colocar na sua mente que é fácil, que você vai conseguir, que você é uma pessoa próspera, que você é abundante, tem abundância na sua vida, né? Que o dinheiro é uma energia de movimentação. E quando a gente guarda muito dinheiro, às vezes a gente fala assim, eu vou guardar para uma necessidade. Quando você fala isso, vai acontecer a necessidade, tá? Aquele dinheiro que você guardou vai ser para suprir uma necessidade. Eu vou guardar isso daqui porque vai que o carro quebra. O carro quebra. Eu tinha essa crença. Quando eu tinha um Fusca, a gente era duro pra caramba, mais do que hoje. E aí, o que acontecia? A gente guardava o dinheiro e falava assim, a gente vai guardar porque vai que o carro quebra. O carro quebrava e a gente gastava aquele dinheiro. A nossa palavra tem poder, os nossos pensamentos, juntamente com o sentimento, e a gente fala, a gente vibra aquilo, e a gente expande, manda para o universo, para o mundo, aquilo, e aquilo vem para você de volta, tá? Então, vamos falar coisas positivas, emana bastante coisas positivas, para que você receba, isso é uma crença positiva. Né? Então, eu sou feliz, independente do que aconteça, eu sou feliz. Essa é uma crença positiva. Ou ao invés de falar assim, nossa, eu tô muito triste com tudo que tá acontecendo no mundo, nossa, eu fico tão triste, nossa, eu tô ficando doente com tudo que tá acontecendo. Você vai ficar doente com tudo que tá acontecendo. Vocês entenderam, meus amores? Eu gostaria muito de estar passando para vocês muito mais que isso, mas o tempo, eu falo pra caramba, né? O tempo é escasso, mas eu gostaria de saber se vocês conseguiram captar alguma coisa nisso, né? O que é desconstruir crenças limitantes? É você tem todas as ferramentas, com a força da sua mente, com a força da sua palavra, né? E com a vontade de mudar isso na sua vida, você transforma a sua vida em plena prosperidade. Pode estar no meio dessa pandemia um monte de desemprego, mas se você acredita na sua prosperidade, você tem prosperidade. Às vezes no pouco a gente tem muito. A gente acredita e tem muito. E muitas vezes as nossas crenças limitantes não deixam a gente ter fé. Fé em Deus, em algo maior que seja, se você... Crença no Deus da sua devoção. E às vezes a gente põe tanta confiança nesse Deus e as coisas não acontecem. A gente fala assim, eu não sou digno. Deus não está ouvindo a minha oração. Não. É você, com as suas crenças limitantes, deixando que as bênçãos de lado. É você, com o seu poder da mente e da fala, que está impedindo a sua prosperidade e a sua bênção na sua vida. Começa a falar o contrário. Então, assim, entregou na mão de Deus, está entregue na mão de Deus e eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. E eu já sou muito grata. Se aquilo é para acontecer, porque tem coisas que a gente pede, mas vai estragar. Não é aquilo que Deus quer dar para a gente. Ele quer dar algo muito maior. E a gente cisma naquilo, né? E a gente não tem aquilo e não tem outra coisa, porque a gente não confia, né? A gente fala, mas a crença,
O resto que você fala é muito mais negativo do que o positivo. Se perceba, meus lindos, se percebam falando. O que é que você anda falando? A palavra tem poder. Ressignifica. Ressignificar é mudar do negativo para o positivo. E repetir, hoje, amanhã e depois. Repetir, repetir, repetir. Porque você vem com essa crença há anos. E para isso mudar da sua vida, você tem que repetir. A gente aprende por repetição. Então, usufrua disso na sua vida. Você tem o poder na sua vida, na sua palavra, nos seus pensamentos de você mudar a sua vida. Se você pensar só em escassez, nas coisas que as pessoas falam, na comparação, e você pegar tudo que é de ruim para você, é isso que você vai ter para você. Então, mude seus pensamentos. Você tem esse poder. Eu vou falar, não é fácil, é desafiador, mas você consegue. Eu tenho uma cliente, ela tá aqui, ela fala assim, nossa, como é difícil sair da caverna, né? Como foi difícil sair da caverna, porque ela já saiu e ela tá linda e poderosa. E ela tá aqui, ela pode dizer, não vou falar o nome, mas mudando pensamentos, mudando atitudes negativas, pensamentos, né? Você acredita que todo mundo é mal, você é bom, por que você é boa e todo mundo é mal? Todo mundo vai ser mal para você, com certeza, você tá vibrando isso, então muda, ressignifica, tá? Como é que a gente cria crenças limitantes? Para vocês criarem crenças positivas. É de uma ideia que vira uma opinião, que vira uma crença, que é aquela verdade que você tem, que vira uma convicção. Você é convicto de que aquilo é verdade. Claro, olha da onde que veio. Uma ideia, opinião, uma crença, você acredita naquilo, e uma convicção. Então, faça isso pro positivo. Então, tenha ideias positivas para que você tenha opiniões positivas a respeito daquele assunto, para que você acredite naquilo como verdade na sua vida e que você tenha convicção dessa verdade positiva. Você é feliz, eu posso, eu consigo, eu tenho todos os recursos dentro de mim e eu vou conseguir isso. Vai com esse pensamento. Você consegue, mas não pode vacilar nos pensamentos negativos, porque imagine você subindo uma escadinha, de repente, volta lá para baixo, aí torna de novo, volta lá para baixo, aí você acredita que aquilo não acontece com você. Não, é persistência, você tem que ser persistente. Por que pro negativo você é? Então, persiste no positivo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou entrar agora na meditação. Vou pedir para vocês já sentarem numa forma bem confortável. Tenham fé. Fé em Deus e fé em vocês. Valorize o que vocês têm. Agradeça mais. Tenha mais gratidão. Ao invés de reclamar, agradeça pelo que você tem. Não reclame do negócio, das coisas. Agradeça o que você tem. Sempre que você reclamar, faz um agradecimento por algo que você tem. Você vai transformar a sua vida, porque você vai começar a ser positiva. Porque quanto mais você reclama, mais disso você tem. Então, quanto mais você agradece, mais disso você tem. Isso é bíblico, hein? Para quem acredita, isso é bíblico. Tá lá tudo na Bíblia, só que tá em parábolas, né? E às vezes a gente não entende as parábolas. Então, eu tô falando de uma forma bem simples aqui, bem clara. Não sou a dona da verdade para eu estar aqui hoje. Eu sei o que eu passei. O autoconhecimento, a busca pelo conhecimento me fez eu me transformar. E ainda estou em processo de transformação, mas eu quero que junto comigo vai várias pessoas junto comigo. Eu não quero ir sozinha, eu não quero essa transformação sozinha para mim. Eu quero que vão pessoas e fala para a gente poder compartilhar coisas boas. Coisas ruins existem. Então, as coisas boas nós temos que
alavancar ela, para que elas apareçam, para que elas fiquem à tona, né? Para dizer assim, ó, existem coisas boas, porque as ruins a gente sabe que existem, as boas também existem, só que a gente vai para as nossas crenças, olham onde? Para as negativas. Então, começa a olhar coisas positivas, falar coisas positivas, pensamentos positivos. Ressignifica. Tá aí, ó, tamo junto! Pensamentos negativos vêm, cancela, cancela, cancela. E faça uma gratidão por algo que vocês têm. Ou por algo que vocês ainda querem e que tenha certeza, a fé que vai acontecer, tá? Vai terminando por aqui. Agradeço a todos pela presença. Gratidão por estarem aqui comigo. Sou muito grata e espero do fundo do meu coração ter contribuído e tocado o coração de alguém. Ressignifiquem. Uma boa noite e ficam na paz de Deus.